Salve, salve, concurseiro! Você é sempre bem-vindo ao canal Ciência Exata. Hoje trago um simulado exclusivo para o concurso do MP de São Paulo. Lembrando que temos lá no nosso site cienciaexata.com cursos exclusivos para este concurso do MP de São Paulo. Acesse agora cienciaexata.com e venha fazer parte da turma CIEX. E vamos à nossa aula de hoje. Trouxe somente questões retiradas de provas aplicadas pela VUNESP neste ano. Questões muito recentes que ajudarão você a gabaritar português na próxima prova. E vamos à nossa aula. E então, turma, utilize a metodologia de parar o vídeo, resolver a questão e depois assistir à minha correção. Se ainda tiver dúvida, deixe nos comentários que vou interagir por lá com você. Como você pode ver, questão retirada de uma prova de nível médio aplicada no ano de 2022. Alternativa que apresenta reescrita do texto original, preservando o sentido. Não trouxe o texto porque somente com a parte gramatical você vai resolver a questão. E precisa respeitar também a norma padrão da língua portuguesa quanto ao emprego da pontuação. Pontuação VUNESP terá vírgula, então você já vai se lembrar de quê? Do SVC. Não pode ter vírgula entre o sujeito e o verbo, nem entre o verbo e o complemento. Além do SVC, anote aí também SUVECA, que é a ordem direta das frases. Sujeito, verbo, complemento e o adjunto adverbial. Quando esse adjunto adverbial vier para o início da frase ou estiver no meio da frase, ele virá separado por vírgula. Não entraremos no mérito se ele é de curta ou longa extensão, porque a VUNESP não cobra dessa forma. Para evitar estresse no convívio pessoal durante um confinamento obrigatório, é preciso ceder às vezes. Então, primeiro ponto aqui, faltou uma vírgula. Para evitar, aqui eu tenho o quê? O para mais verbo no infinitivo. Eu vivo falando dos verbos parar, parer, vamos anotar aqui. Então, tem para mais verbo no infinitivo, parer, parir, ou parar, não existe o verbo parer, é só para você memorizar. Você já sabe, então aqui eu tenho o quê? Uma oração subordinada adverbial final, aquela que vai expressar uma ideia de finalidade. Ah, mas essa oração subordinada adverbial final, quando ela vier antes da principal, ela virá separado por vírgula. Então faltou uma vírgula aqui. Ah, mestre, mas aqui não poderia ser um adjunto adverbial? Sim. Adjunto adverbial. Oração subordinada adverbial, ela exerce a função de adjunto adverbial. Cadê a ordem SUVECA? O adjunto adverbial veio para o início, ele virá separado por vírgula. Então, é preciso ceder às vezes para evitar estresse no convívio pessoal durante o confinamento. Então, essa vírgula aqui pode deixar, então, separando esta locução feminina, às vezes, então pode usar a vírgula, não tem problema. Mas faltou a vírgula aqui antes de é preciso, porque eu tenho um adjunto adverbial deslocado. Aprender com os pescadores de alto mar e com os embarcados em submarinos. Então, vem aqui, vamos ver. Aprender é uma alternativa. Aprender com quem? Com os pescadores de alto mar e com os embarcados. Por que eu não utilizarei a vírgula antes do e? Eu vou utilizar a vírgula antes do e quando forem sujeitos diferentes. Então, anote aí. Se não for, você não usará a vírgula. Então, aqui, este termo, este adjunto adverbial intercalado, ele virá separado por vírgula. O que é uma alternativa? Aprender, ok? Então, aqui neste caso, faltou a vírgula aqui antes de é uma alternativa e também vamos retirar a vírgula depois de alto mar. O tempo nos parece eterno quando estamos confinados há várias semanas. Então vamos ver. Vamos nos lembrar de quê? Da ordem SUVECA, não é isso? O tempo, sujeito. Nos parece ou parece, verbo. Ele parece o quê? Complemento. Cadê o adjunto adverbial? Olha onde está a SUVECA. Quando está na ordem direta, não precisa de ter a vírgula. O tempo nos parece eterno quando estamos confinados há várias semanas. O uso da vírgula é facultativo. Como aqui
tem ponto e vírgula nos dois casos? Não pode ser. Se quiser colocar a vírgula quando a oração subordinada adverbial vier depois da principal, é facultativo. Eu prefiro não colocar. Se viesse antes, era obrigatório o uso da vírgula. Então, como aqui tem ponto e vírgula, vamos descartar também. Mesmo em um espaço tecnologicamente sofisticado, é possível estabelecermos relações humanas significativas. Mesmo aqui, aí vamos colocar na ordem direta. É possível estabelecermos relações humanas significativas mesmo em um espaço tecnologicamente sofisticado. Então aqui eu tenho novamente um adjunto adverbial. Como ele veio no início da frase, o uso da vírgula é obrigatório. E ele é de longa extensão. Falei que a VUNESP não precisa você saber é curta ou longa. Ele é de longa extensão. Mesmo se fosse curto, ela costuma colocar uma vírgula, você já sabe. O adjunto adverbial, ele, no meio da frase, ele virá separado por duas vírgulas ou por nenhuma, se ele for de curta extensão. Se for de longo, como é o caso aqui, tem de usar a vírgula. Letra D de docinho está correta, porque eu tenho um adjunto adverbial deslocado para o início da frase. Em Wuhan, depois de 2 meses de fechamento, nada de 2 pontos, a principal função dos 2 pontos é a função explicativa. Não está explicando nada aqui. Então vamos retirar. Em Wuhan, adjunto adverbial. Ah, mestre, ele é de 2. Você pode usar ou não. Tanto é que essa vírgula aqui não vai interferir na resposta. Em Wuhan, depois de 2 meses de fechamento, vírgula, o aumento de divórcios multiplicou-se. O aumento de divórcios, sujeito, multiplicou, verbo. O complemento está aqui, aí cadê o complemento? Multiplicou-se. Não há necessidade de acharmos um objeto direto ou um objeto indireto. Mas aqui eu já tenho o adjunto adverbial. Como esse adjunto adverbial foi deslocado para o início, ou seja, para antes do sujeito e o verbo, ele virá separado por vírgula. Então, vírgula ao invés de 2 pontos, a vírgula que vou usar. Gabaritou esta questão? Então vamos à próxima. Assinale a alternativa que apresenta a redação em acordo com a norma padrão da língua portuguesa quanto à concordância. Primeira coisa, VUNESP, você que vai fazer o concurso, que seja do MP de São Paulo, concurso da Polícia Militar, concurso do TJ, ou concurso das câmaras municipais, por exemplo, ou das prefeituras de nível médio. Primeira coisa, tem o verbo haver, você já vem aqui e escreve existir. O verbo haver pode substituir por existir, ocorrer, acontecer, quer dizer que ele é o quê? Um verbo impessoal. Que é um verbo impessoal? Aquele que não vai ser conjugado nas pessoas. Impessoal, não pessoas. Então, ele não vai ser conjugado em todas as pessoas, eu, tu, ele. Então, vai ser conjugado apenas na terceira pessoa do singular. O verbo haver, no sentido de existir, somente na terceira pessoa do singular. O verbo existir, não, você conjuga normalmente. Então, haviam já semanas, existiam. Verbo haver no sentido de existir é impessoal, o correto seria havia semanas que estávamos confinados e o tempo nos parecia eterno. Descartei, verbo haver, a VUNESP cobra mesmo. E você gabarita, porque você acompanha as aulas com o mestre Mário. Show! Aumentou em quase 30%. Agora outra coisa, você vai vir aqui circular o verbo e vai fazer a pergunta. O que aumentou em quase 30%? Quando comparado ao período anterior ao confinamento, os divórcios. Lógico que o examinador vai vir aqui colocar um adjunto adverbial no meio ali do verbo e o sujeito para dificultar. Mas você faz a pergunta, o que aumentou? Os divórcios. Aqui eu tenho o quê? Um sujeito no plural. Caro concursando, sujeito no plural, verbo também no plural. Então o correto seria o quê? Aumentaram, vamos colocar na ordem direta, os divórcios, pode usar em Wuhan agora ou deixar para o final. Os divórcios em Wuhan aumentaram em quase 30% quando comparados ao período anterior ao confinamento. O que foi comparado aqui? Os divórcios. Os divórcios quando comparados com o período anterior. Descarto aqui, mas com aquela
dica que sempre deixo, circule o verbo, encontre o sujeito dele. Sujeito agente é aquele que vai praticar a ação. Quem praticou a ação de aumentar? Os divórcios. Pouco a pouco, as notícias, as perdas, o esgotamento, tudo contribui para nosso abalo emocional. Então, eu tenho aqui o sujeito, o sujeito composto. Não vou colocar cada um como sendo sujeito, porque eu já sei que eu tenho um sujeito composto. Sujeito composto, verbo no plural. Então, aqui está errado? Não, essa alternativa está correta, porque apareceu aqui o aposto resumitivo. Este aposto resumitivo, ele vai resumir o sujeito composto. E ele é formado por um pronome indefinido. Olha o tudo aqui. Então, tudo, nada. Se eu disser o professor, os alunos, ninguém veio à aula. Aposto resumitivo, ninguém, pronome indefinido. Então, quando aparecer o aposto resumitivo, o verbo concorda com ele. Eu falo tudo contribui. Eu não falo tudo contribuem. Gostei disso aqui. Há tempos a VUNESP não cobrava esse aposto resumitivo. Voltou. Fique atento. Observe lá no nosso curso, há as aulas separadas por assunto. Resolva bastantes questões sobre concordância. Em tempos de isolamento social, ok, adjunta adverbial, precisam-se de rotinas definidas, desafios e amabilidade. Gostei dessa palavra, amabilidade, interessante. Gente, e agora? Este se, ele é uma partícula apassivadora ou ele é um índice de indeterminação do sujeito? Para ser partícula apassivadora, eu terei um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo direto e indireto. Índice de indeterminação do sujeito, verbo de ligação, verbo intransitivo ou verbo transitivo indireto. Eu preciso de quê? Quem precisa de alguma coisa. Então, verbo transitivo indireto, eu tenho um índice de indeterminação do sujeito. Então, já sei, o se é um índice de indeterminação do sujeito. Se ele é índice de indeterminação do sujeito, o verbo é sempre empregado na 3PS, terceira pessoa do singular. Então, o correto aqui é precisa-se de rotinas, correto? Ah, mas isso daqui não seria o sujeito? Se é índice de indeterminação do sujeito é indeterminado, não tem sujeito concursando. As próprias nomenclaturas já ajudam. As emoções incômodas, como a irritação, o tédio ou o medo, pode gerar. Aí você vem aqui e faz a pergunta. O que pode gerar tensão às relações familiares? As emoções. Então, as emoções sujeito no plural. O verbo obrigatoriamente estará no plural. Então, podem gerar. Aí o examinador vem aqui e coloca o tédio, o medo, a irritação. Para quê? Somente para te confundir. O que pode gerar as emoções incômodas? Isso daqui são os exemplos das gerações incômodas. Caro concursando, o verbo concorda com o núcleo do sujeito. As emoções podem gerar. Então, aqui, o núcleo do sujeito, emoções no plural. O verbo, locução verbal aqui, o verbo auxiliar vai para o plural. Podem gerar, então está errado porque colocou pode gerar. Agora nós vamos resolver uma questão que está contemplando colocação pronominal. Aí já vem à sua cabeça. Próclise, o pronome vem primeiro que o verbo. Mesóclise, o pronome vem no meio do verbo. E ênclise, o pronome vem depois do verbo. Ok? Mas a VUNESP também cobra para substituir as expressões em destaque, aí fica fácil. Você vai identificar se é um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo indireto. Não é o caso de agora. Então aqui nós precisamos saber, será que o pronome vem primeiro que o verbo, no meio ou depois? Tem colocação pronominal? Você já pega o seu caderno, que ficou feio demais. Já anote aí, Enéas 4Ps. Não é isso? Enéas 4Ps. PPP. O que quer dizer Enéas 4Ps? Aqui são as palavras atrativas para o caso de próclise. Apareceu Enéas 4Ps, você vai se lembrar de que o verbo vai atrair, ou melhor, voltando. Apareceu Enéas 4Ps, você vai se lembrar de que aquela palavra atrativa vai atrair o pronome oblíquo átono para antes do verbo. Aí nós teremos um caso de próclise.
Palavras atrativas é para os casos de próclise. Então, quando aparecer a preposição em seguida de verbo no gerúndio, quando aparecerem as palavras negativas, as frases exclamativas, que Deus o abençoe, por exemplo, os advérbios, eu estou colocando aqui aqueles que a VUNESP mais cobra, e também as orações, as conjunções subordinativas, lá das orações subordinadas. E principalmente os 4 P's são de quê? De pronomes. O pronome que a VUNESP cobra muito, também as bancas no geral. Pronome relativo, pronome indefinido, que também cobra bastante. Tem lá também o pronome demonstrativo e também o pronome interrogativo, demonstrativo, e o pronome interrogativo. O que a VUNESP mais cobra do Enéas 4Ps? Palavras negativas, advérbio, as orações subordinadas, pronomes indefinidos e pronomes relativos. Nos parece, pronto, não começa frase com pronome oblíquo átono. Te amo, não pode. É amo-te. Estranho, mas é isso mesmo. Lembre-se do te amo, não pode. Então, nos parece também não. Quando as autoridades suspenderam o confinamento em Wuhan, olha o 4Ps. Pronome o quê? Indefinido. Se é pronome indefinido, eu disse que Enéas 4Ps nos remete aqui aos casos de próclise, ou seja, o pronome virá antes do verbo. Então, o correto é alguns se dirigiram. Pronome indefinido, Enéas 4Ps, palavras atrativas. Os desafios nos tinham obrigado. Ok, locução verbal é bem interessante. Se tem locução verbal, você vai se lembrar de que, se o verbo principal estiver no particípio, não pode vir depois. Pronto. O verbo principal está no particípio, o pronome oblíquo átono não pode vir depois. Mas e se tiver o verbo principal no gerúndio ou infinitivo? Você que manda, pode vir antes ou depois. Simples assim. Particípio não pode depois. Se ele estiver no gerúndio ou no infinitivo, pode vir antes ou depois. Os desafios nos tinham. Cadê Enéas 4Ps? Não tem. Se não tem palavra atrativa, então o correto aqui vai ser o quê? Os desafios tinham-nos obrigado a prestar atenção naquilo que, em situações normais, depende de nós mesmos. Então o nos aqui não virá logo depois do sujeito, não virá antes do verbo, porque não tem palavra atrativa. Para ele vir antes do verbo, tem de ter Enéas 4Ps. Os tripulantes de submarinos recebem formação específica e o isolamento não os impede de conviverem em espaços reduzidos. E agora, será que está correto? Olha aqui, o N, não. N de Enéas 4Ps, palavras negativas atraem o pronome para perto delas, a alternativa está correta, o pronome veio antes do verbo. Então, não os impede de conviverem em espaços reduzidos, aliás, ok? Por mais que sintamo-nos mal. O que você observa aqui? Por mais que eu tenho o quê? Uma conjunção subordinativa. Olha o S de Enéas 4Ps. Então, aqui eu tenho o quê? Oração subordinada, adverbial, concessiva. Ideia oposta da oração principal, mas não impede de acontecer. Então, apareceu uma conjunção subordinativa, S de Enéas. Você conhece o Enéas? Se lembra do Enéas? Ele falava 4 palavras, por isso que eu falo Enéas 4Ps. Ele era candidato a presidente da República e o tempo dele era muito curto. Ele falava o quê? Meu nome é Enéas. Meu nome é Enéas. 4 palavras. Enéas 4Ps. Memorizou? Interessante, hein? Por mais que sintamo-nos mal. Por mais que nos sintamos mal. O correto seria isso porque S, palavra atrativa, o pronome vem antes do verbo. Descarto a alternativa E. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, regência. Então, eu tenho o termo regente e o termo regido. Regência nominal está se referindo aos nomes, substantivo, adjetivo e advérbio.
Onde ela está correta? Olhos de Lins. Mestre, dica para gabaritar regência. Muita leitura. Você precisa saber, por exemplo, que quando aparece lá, seria necessário, será que exige a preposição de ou não? Ele está apto em trabalhar, ou está apto a, ou está apto para, ou está apto de trabalhar? Nada de. Ele está apto a trabalhar, ele está apto para trabalhar. Como você vai saber isso daqui? Estudando, lendo bastante. Isto é regência. Faltou o apto aqui. Ele está apto a trabalhar ou apto para trabalhar. Depois de meses de confinamento, as experiências. Quem tem experiência com alguma coisa, com os relacionamentos afetivos familiares, elas revelaram o quê? Verbo transitivo direto não pede preposição alternativa a de amor, correta? Seria necessário o quê? Você vai fazer uma pergunta. O que seria necessário? Uma formação específica de 1 ano, caso quisesse ser tripulante. Quem é tripulante de alguma coisa. Então, descarto a alternativa B, porque não pode ter essa preposição. Seria necessário de uma conversa? Não, seria necessário uma conversa. Quando passam algumas semanas, nos tornamos mais suscetível com não. Se você é suscetível de alguma coisa, mais suscetíveis dos sentimentos e emoções. Logo após de um confinamento? Não, logo após a prova, logo após o estudo, então, não exige a preposição de. De um confinamento em massa, o medo poderá determinar o que? Verbo transitivo direto não tem preposição. As próximas decisões individuais. Candidato teria de avaliar sua capacidade de sobreviver. Cadê? Teria de avaliar sua capacidade de. Quem tem a capacidade, esse substantivo abstrato, exige a preposição de. Ele era capaz de sobreviver? Não, ele era capaz de sobreviver. Então, se o verbo exige a preposição X, o substantivo ou o adjetivo também vai exigir aquela mesma preposição. Então, capaz de, capacidade de viver. Quem vive, vive em um habitáculo de 100 metros quadrados. Show de bola? Conseguiu gabaritar essa questão? Em conformidade com a norma padrão, as lacunas do primeiro quadrinho devem ser preenchidas respectivamente com. Aqui você já pode observar o quê? As preposições. As preposições, elas vão ligar termos e palavras. Quando a gente volta aqui, o pior de se ter que ir à escola. Observe só. Será que quem vai na, vai pra ou vai à escola? Muita atenção, aqui nós temos o verbo ir. O verbo ir exige a preposição a. Quem vai a algum lugar. Mas aqui eu tenho também o a, que vem acompanhando o substantivo escola, então já sei que deu a com acento indicativo de crase. Porque quem vai ao colégio. Então aqui eu já sei que é a escola. Quando a gente vai à alternativa, a única que tem a com acento indicativo de crase é a alternativa B. Aqui você já gabaritou a questão. Voltando ainda, o pior de. Se é pior de alguma coisa. O pior de trabalhar, o pior de estudar. Aqui já facilitou bem, porque a única alternativa que tinha o A com acento indicativo de crase é a alternativa B. É bom você se lembrar de que quem vai a algum lugar. No último quadrinho, a fala do garoto Calvin permite concluir corretamente que. Então, nós temos que marcar a alternativa correta. Quando a gente volta aqui no último quadrinho, ler só o último quadrinho é suficiente? Não. Vamos ler tudo então. O pior, já vi que é desse ter que ir à escola é ter que esperar pelo ônibus. Aqui você observa que o tigre ele já está comendo alguma coisa, não é isso? Enquanto eu fico aqui parado esperando, eu penso no que deve dar errado hoje. Aposto que vai ter algum teste surpresa de matemática. Bem, lá vem o ônibus. Obrigado por esperar comigo. Aqui o tigre está até tomando um cafezinho. Então, tem tirinha, tem quadrinho, tem charge? Observe linguagem verbal e linguagem não verbal. Puxa, a minha lancheira está leve. Então, aqui você observa. Somente no último quadrinho que ele percebeu que a lancheira dele
estava leve, ou seja, que o lanche não mais estava nela. Então, neste caso aqui, será o que ocorreu? Vamos às alternativas para compreendermos. No último quadrinho, permite concluir que ele esqueceu de guardar o lanche em sua lancheira, quando ele fala que está leve? Não, para chegarmos a essa conclusão, teríamos que ter alguma passagem aqui que falava que ele havia se esquecido de guardar o lanche na lancheira. Mas não há, então já venho aqui e descarto. Haroldo, o tigre, guardou um lanche adicional para ele? Se ela, o que ele fala lá no último? Que ela está leve. Se ela está leve, tem um lanche a mais? Não, um lanche a menos. O lanche foi oferecido por ele a seu amigo Haroldo, o tigre. Em momento nenhum, aqui você observa que ele foi só depois que ele descobriu que a lancheira estava leve. Ele não ofereceu o lanche, observe aqui. O tigre já está tomando café, está fazendo o lanche. Haroldo, o tigre, tomou o lanche que estava na lancheira, certinho, observe só. Olha aqui o lanche dele, então ele já estava comendo alguma coisa, depois olha ele aqui tomando um café, um suco, um leite, alguma coisa. Então aqui vai ao encontro do que pede o gabarito. Ele tomou o lanche que estava na lancheira. Ele comeu o lanche da lancheira enquanto esperava o ônibus? Ele, o garoto? Não, quem tomou o lanche. Quem comeu o lanche foi quem? Foi o tigre. Então não pode também ser a alternativa E. Na frase, o governo chinês prepara um arcabouço legal para boicotar. Esta daqui está contemplando o quê? Você já observa que ela está contemplando as conjunções. Se tem conjunção, você tem de observar o quê? O sentido. Se você assiste às minhas aulas nos nossos canais, se você é aluno do nosso curso de português VUNESP, eu sempre falo lá. Gente, muita atenção aos verbos parar, parer, parir. Aí você fala assim, mas não tem o verbo parer. Só para você se lembrar. Sempre que aparecer a preposição para mais verbo no infinitivo para boicotar, vai indicar uma ideia de quê? Finalidade, é o objetivo de fazer alguma coisa. Eu estudo para passar no concurso. Então, o objetivo de eu estudar é o quê? Passar no concurso. Então, para boicotar, finalidade, você já descartou 3 alternativas. Artistas que transgrediram. Tem o quê? Primeira coisa que você vai observar, ele está retomando o substantivo anterior para boicotar artistas. Artistas, substantivo. Se é um substantivo, eu já sei que este que é o quê? Um pronome relativo, aquele que retoma o substantivo anterior. Se é pronome relativo, o pronome relativo que dará início às orações subordinada, adjetiva, o quê? Restritiva ou explicativa? Simples assim. A explicativa vem com vírgula, a restritiva vem sem vírgula. RS e o E está perto do C. Assim você não se esquecerá mais disso. Então, R é perto do S e o E é perto do C. Então, está sem vírgula? Eu já sei que é restritiva. Finalidade e restrição. Não é conclusão. Você gabaritaria a questão aqui facilmente, lembrando do parar, parer, parir. Não é isso, concursando? Aqui está a questão sobre compreensão e interpretação de texto. Conforme o texto, embora a quarentena inicialmente tenha, então, aqui nós temos o texto. Como é um texto pequeno, você pode fazer a leitura dele e depois ir às questões. Mas sugiro que você, para otimizar o seu tempo, faça a leitura das alternativas e volte ao texto quando for necessário. Então vamos ver. Primeiramente, vamos observar aqui o título do texto e de onde também ele foi retirado. Então, livros já venderam mais em 2022 do que em todo o ano passado, mostra a pesquisa. Este é um texto do Walter Porto, retirado da Folha UOL. Então, é muito interessante você compreender aqui. O próprio título ele já traz uma mensagem também. Provavelmente, já li o texto, ele vai falar sobre pandemia também. Observe aqui, falando da quarentena, qual foi a reflexão dela para o setor dos livros. Vamos voltar à questão. Conforme o texto, embora aqui você já observa o quê?
que aqui nós temos uma conjunção concessiva, é uma ideia oposta da oração principal, mas não impede de acontecer. Então, embora a quarentena inicialmente tenha feito com que o hábito de ler fosse renovado, essa mudança se mostrou ineficiente para alavancar o comércio de livros. É o que a gente precisa voltar ao texto para compreender. Observe só, aqui está falando da quarentena. Vale lembrar que, se o início da quarentena representou um baque forte para o mercado editorial, ele se recuperou em poucos meses e terminou o ano passado com resultado favorável. Eles apontam, os editores, que a pandemia estimulou, está falando de pandemia, estimulou a leitura, restando como uma possibilidade de lazer ainda acessível durante o período de quarentena. Então, de início foi um baque, então foi um retrocesso, foi um momento difícil, mas depois se recuperou e terminou o ano com um resultado favorável. Observe o que fala a primeira questão. A quarentena inicialmente tenha feito com que o hábito de ler fosse renovado, está certo? Esta mudança se mostrou ineficiente para alavancar o comércio de livros? Não. Já vimos aqui que o quê? Que recuperou, esse setor se recuperou em poucos meses e terminou o ano com resultado favorável. Então, alavancou, não tem nada de ineficiente, foi eficiente, alavancou o comércio de livros. Embora a quarentena inicialmente tenha estimulado um esboço de aumento do hábito de ler, está certo? Não tardou a que a leitura fosse preterida. Quando falo preterida aqui, eu poderia dizer que foi rejeitada. Não é preferida, cuidado, aqui são antônimos, né? Fosse rejeitada por atividades de lazer online. Então, quando a gente faz a leitura aqui do segundo parágrafo, nós vimos que o quê? Essa leitura era o quê? Uma possibilidade de lazer ainda acessível durante o período de quarentena. Então, essa informação aqui está extrapolando, falando que ela foi rejeitada por atividades de lazer online. Não, porque ela era acessível no momento da quarentena. Embora a quarentena inicialmente tenha causado retração no mercado editorial, posteriormente criou condições propícias para impulsionar a leitura e a venda de livros. Já acabamos de ler. Quando a gente volta ao segundo parágrafo, observe. O início da quarentena representou um baque forte para o mercado editorial. Ele se recuperou em poucos meses e terminou o ano passado com resultado favorável. Eles apontaram que a pandemia estimulou a leitura, restando como uma possibilidade de lazer ainda acessível durante o período da quarentena. Então, quando a gente volta à alternativa C, causou retração no mercado editorial no início, sim, mas depois criou condições propícias para impulsionar a leitura e a venda de livros. Onde está falando esta informação aqui? Precisamos voltar ao texto para encontrá-la. Quando a gente volta aqui, observe. A política de descontos agressiva das plataformas online também ajudou a aumentar as vendas. Quem ainda sofre são as livrarias físicas, mas aqui você já observa o quê? Que eles criaram uma estratégia para que as vendas permanecessem. Olha aqui, criaram condições propícias para impulsionar a leitura e a venda de livros online. Então, a alternativa C está correta. Embora a quarentena inicialmente tenha favorecido o aumento na comercialização de livros, será que no começo foi um aumento na comercialização? O início representou um baque forte. Baque é uma batida, é um sofrimento, é uma queda nas vendas. Então, o início não favoreceu o aumento na comercialização, não. Embora a quarentena inicialmente tenha fomentado as vendas online de livros, passado o primeiro ímpeto, as livrarias físicas retomaram a preferência dos consumidores. Então, eles venderam, as vendas online começaram e depois voltaram para as livrarias físicas. Vamos ver. Quem ainda sofre são as livrarias físicas, ou seja, quem passou a comprar de forma online não voltou, ameaçadas pela competição com gigantes virtuais que são capazes de praticar preços mais baixos. O setor tem, por motivos como esse, voltado a se aglutinar em torno da ideia de uma lei que estabeleça preço fixo para livros recém-lançados. Então, as livrarias físicas retomaram a preferência? Não, elas ainda continuam sofrendo. Então, por isso que a alternativa C gabaritou esta questão.
O termo destacado na frase do segundo parágrafo, ele se recuperou em poucos meses e terminou o ano passado com resultado favorável. Se é favorável é porque estava a favor. Foi um resultado o quê? Resultado bom. Tem sentido compatível. Se é compatível aqui, é bem semelhante ao sinônimo. Na sua prova terá sinônimo, indubitavelmente. Pode ser que tenha antônimo também. Então, sinônimos são palavras que têm significados compatíveis, sentidos equivalentes. Então, vamos ver. A venda de livros em 2021 já superou todo o acumulado do ano passado, lá no primeiro parágrafo. Já superou todo o acumulado do ano passado em apenas 10 meses. Quando fala acumulado, é aquilo que se juntou ao longo do ano, é aquilo que vendeu durante o ano. Vender, aquilo que está junto ali, que acumulou, é sinônimo de favorável? Favorável eu já sei que é algo bom. Não, aqui são significados diferentes. Mostrando que o mercado editorial vive um momento promissor, lá no primeiro parágrafo. Observe só, já superou todo o acumulado. Aí vem na sequência outra oração mostrando que o mercado editorial vive um momento promissor. Foram vendidos 44 milhões de livros. Então, quando eu falo aqui que se tem um resultado favorável, o sentido compatível, o sentido semelhante aqui é o resultado promissor. Por quê? Resultado promissor é aquele que promete. Se promete, está prometendo algo bom, algo que vai acontecer, algo favorável. Ele tem um futuro promissor, é um futuro ruim? Não, é um futuro bom que tem um sentido compatível com favorável. O crescimento foi de 33% em quantidade de livros e de 31% em faturamento. Faturamento é aquilo que se ganha, é aquilo que se fatura. Faturar não é ter sinônimo com, não é sinônimo de favorável. Pode ser que você fature e fature mal. Ele faturou apenas 10 mil. Então aquilo está aquém, não foi favorável, correto? Uma possibilidade de lazer acessível é aquilo a que as pessoas têm acesso. A ter acesso não é algo favorável, favorável é algo bom. A política de descontos agressiva é aquela política forte, aquela política robusta, aquela política que literalmente parte para cima, agride os concorrentes de forma, é lógico que de forma de sentido figurado. Também ajudou a aumentar nas vendas. Então, agressivo é sinônimo de favorável? Não. São palavras que possuem significados diferentes. O termo destacado na frase do último parágrafo, o setor tem, por motivos como esse, voltado a se aglutinar em torno da ideia de uma lei. Forma uma expressão que enuncia. Então, aqui nós temos ideia de causa, oposição, modo, pode ser um tempo ou finalidade. Caro concursando, esta questão está contemplando o quê? Conjunção. Na sua prova terá conjunção? Terá sim. Quando tem conjunção, lá no edital da VUNESP, você precisa observar a ideia, o sentido que ela estabelece. Então, você memorizar todas as conjunções não é suficiente, porque ele pode expressar uma ideia, de repente, de finalidade, raramente, mas pode, de causa e também de explicação. E o que? Tem várias funções. Então é importante você observar o sentido. Vamos compreender. O setor tem, por motivos como esse, voltado a se aglutinar em torno da ideia de uma lei. Primeiro, eles têm se voltado a aglutinar ou eles têm o motivo para buscarem uma solução, uma consequência para algo? Vamos simplificar. Sempre que aparecer causa nas alternativas, você já vai colocar primeiro. Por quê? Causa ocorre primeiro e leva a uma consequência, vai levar a uma ação da oração principal. Então vamos ver. Ele tem os motivos para depois se aglutinar, para depois se juntar em torno da ideia de uma lei. Você não busca uma lei se não tiver uma causa, um motivo para ela. Então, tem causa, já coloca primeiro. E observe, olha, essa ideia ocorre primeiro. Primeiro eles têm o motivo, depois eles buscam uma lei para resolver aquele problema. Então, a causa de o setor aglutinar-se em torno da ideia de uma lei, aqui está correto. Por quê?
Primeiro eles têm o motivo, aí depois eles vão buscar a lei. Primeiro tem a causa. Qual que é a causa? O motivo que eles têm. Oposição à aglutinação do setor em torno da ideia de uma lei. Se é oposição, vai aparecer a conjunção mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Então já sei que não é uma ideia de oposição. O modo vai ter um advérbio de modo, como eles estão fazendo, também não aparece. Tempo, a VUNESP cobra muito a conjunção quando, atenção, se tem dificuldade em conjunção, assista a nossa aula para esta prova, a nossa aula sobre as conjunções ou as orações subordinadas adverbiais. A VUNESP, na maioria das vezes, nas provas de nível médio, como você pode ver, ela cobra o quê? Ela cobra as conjunções subordinadas adverbiais. Finalidade, vem uma dica aqui. Vai aparecer a preposição para e, na maioria das vezes, seguida de verbo no infinitivo. É o parar, parer, parir. Lembre-se disso daqui. Então, finalidade, conjunção para mais verbo no infinitivo. Causa ocorre primeiro. Primeiro eles têm motivo, depois eles buscam a lei. Primeiro você tem um problema, depois você busca resolvê-lo, correto? Vamos marcar a alternativa observando o quê? Concordância verbal e nominal. VUNESP já é mais fácil. Primeira coisa que você vai observar se tem o verbo haver. Se tiver o verbo haver, você vai vir aqui e colocar verbo haver no sentido de existir, ele é um verbo impessoal. O que quer dizer isso? Que ele vai ser usado sempre na terceira pessoa do singular. Muita atenção. Mestre, verbo haver só pode ser no sentido de existir? Não. Se eu disser, por exemplo, na sala, vírgula, por quê? Eu tenho um adjunto adverbial deslocado. Na sala, havia muitas pessoas. Neste exemplo aqui, você vai observar o quê? Aí você já vem aqui, na sala existiam muitas pessoas. Ok, então, não tem problema. Aqui você vai usar o verbo havia mesmo na terceira pessoa do singular. E se eu disser assim, ó, eles haviam, e agora? Eles haviam deixado a casa. E agora, dá para substituir por existia? Eles existiam deixado? Não. Então, esse haviam aqui está com sentido de tinham. Quando aparecer verbo haver e que ele for um auxiliar e o verbo principal estiver no particípio, você já sabe. Aí ele vai ser flexionado. Então, eles haviam deixado, eles tinham deixado a casa. Muita atenção. Verbo somente quando estiver no sentido de existir, acontecer, que ele é impessoal. Mas se for auxiliar de um verbo no particípio, ele terá a conjugação normal. Dica 2, prova da VUNESP. Identifique o verbo e faça a pergunta. A VUNESP é mais fácil porque ela não cobra aquelas regras. Às vezes ela traz na expressão partitiva, mas ela não traz, por exemplo, porcentagem, ela não traz concordância do verbo ser com o sujeito e o predicado no plural, por exemplo. Então, primeira coisa, vamos identificar o verbo. O que costuma praticar? Vamos ver. Praticar uma política de preços muito agressiva. As plataformas. Então, aqui você já identificou o sujeito. Se este sujeito está no plural, o verbo obrigatoriamente estará no plural. E aqui? Está? Não. Então, as plataformas de vendas online costumam praticar. Por quê? Costumam praticar, porque as plataformas, núcleo do sujeito é o que importa, está no plural, o verbo precisa estar no plural. Devemos observar também a concordância nominal. Uma política de preços muito agressiva, a política agressiva. Os descontos agressivos oferecidos, vamos lá, aí já é concordância nominal. Primeiro ponto, nós vamos procurar o substantivo. Qual é a regra da concordância nominal? O verbo concorda em gênero e número com o quê? Com os outros nomes, o que rege o substantivo, não é isso? Então, o adjetivo, o pronome, vou colocar aqui. O adjetivo, o pronome, o numeral, o artigo, eles vão concordar com o substantivo. Então, eu falo,
Os descontos, eles vão concordar em quê? Em gênero e número, ou seja, masculino e feminino, singular e plural. Observe, desconto está no masculino plural, não é? E se está no masculino plural, o adjetivo precisa estar no masculino plural. Então, aqui está correto. Agora, os descontos oferecidos, não. Aqui também precisa ir para o plural. Eu falo o quê? Os descontos oferecidos, os descontos agressivos. Então, os descontos agressivos oferecidos pelas plataformas online resultaram em aumento das vendas. Resultaram aqui. Você vai fazer a pergunta: o que resultou? Os descontos. Se está no plural, o verbo também no plural. Então, aqui está correto. O comércio de livros praticados pelas gigantes virtuais impõe. Primeira coisa, vamos fazer o quê? Concordância verbal, que é mais fácil. O que impõe dificuldades? O comércio. Aqui eu já vi que o sujeito está no singular. Então, o verbo também estará no singular. O correto é impõe. O comércio impõe a mestre, mas e livros? Isso daqui é o adjunto adnominal. É aquilo que vai acompanhar. Pode ser um adjetivo. O adjunto adnominal não importa. O que importa é o núcleo do sujeito. Olha, adjunto adnominal, o artigo aqui também. Não importa. O que importa aqui neste caso é o núcleo. O comércio impõe. O comércio de livros praticado. Agora, observe aqui. O que é praticado? O comércio, não é o livro. Então, aqui está correto. O comércio praticado pelas gigantes virtuais impõe dificuldades às livrarias físicas. Interessante essa alternativa. Observe que o que foi praticado é o comércio. As grandes empresas de comércio online conseguem oferecer. Aí você já vem aqui e faz a pergunta. Quem consegue oferecer? As grandes empresas. Então, aqui eu tenho o quê? Um sujeito no plural. Se o sujeito está no plural, o verbo também estará no plural. As grandes empresas conseguem oferecer ao cliente condições muito mais atraentes. O que é atraente aqui? As condições. Então, condições substantivo. O que eu acabei de falar? Que o adjetivo vai concordar em gênero e número, ou seja, masculino e feminino, com o substantivo. Então, condições atraentes. Então, aqui, a alternativa D está correta. As editoras estão se unindo pela defesa da adoção de preços fixos a todo livro recém-lançados. Então, quem está se unindo? As editoras. Então, sujeito no plural, aí você já sabe. Verbo, locução verbal, também no plural. Então, até aqui está correto. As editoras estão se unindo pela defesa da adoção de preços. Os preços, aqui eu tenho um substantivo. Aqui eu tenho o quê? Um adjetivo, vai concordar com o substantivo, a todo livro recém-lançado. Então, a alternativa E está correta? Não, por quê? O que é recém-lançado? O livro, então. Recém aqui não vai para o plural, está correto. O livro lançado, simplifique, essa daqui não importa. O que foi lançado? O livro. Então, o livro lançado, o livro recém-lançado. Não vou colocar S, ok? Então, não vai para o plural, por isso descartei a alternativa E.